Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo por aqui. Hoje eu quero falar o que, na minha opinião, é uma das maiores armadilhas que nos faz ficar eternamente pobres. E é a armadilha do status. Se a gente pega ali no dicionário, status é a condição de alguém perante um grupo, né? É como a gente gostaria de ser visto por um determinado grupo ou círculo social, qual é o prestígio, o renome, a consideração que a gente quer nesse grupo. E cair nessa cilada aqui de buscar status, buscar validação de um grupo, é uma das maiores ciladas que a gente pode cometer para ficar eternamente pobre. Porque hoje status está muito ligado, hoje e sempre, ao que a gente possui. E aí, aquela pessoa que quer ser vista de uma maneira, quer se incluir em determinado grupo, ela vai lá e compra um celular que ela não pode pagar. Ou que ela parcela em muitas vezes para poder ter. Até um celular de um valor que ela nem tem guardado. Ela compra uma casa de 5, 6 quartos, sendo que para a família dela 2 ou 3 era suficiente. Ela compra roupas que tem uma determinada marca, sendo que se ela fosse numa loja de departamento, ela conseguiria comprar roupas similares por, sei lá, um terço do preço, às vezes até menos. Então, essa cilada de querer ser admirado, de querer ter coisas para pertencer a um grupo, ela torna difícil juntar dinheiro. Juntar dinheiro já é difícil. Então, ganhar, gastar menos que tu ganha e fazer sobrar já é difícil. Agora, fazer isso daqui, cumprindo essas demandas para pertencer a algum grupo, para aparentar alguma coisa, aí se torna praticamente impossível. Então a gente compra um celular que não precisa, uma casa de um tamanho que a gente não precisa, um carro, esse é clássico, né? Um carro que a gente não precisa, porque a gente quer aparentar alguma coisa. A necessidade de impressionar alguém é uma das maiores ciladas que a gente pode cair, porque ela nos deixa eternamente pobre. Te afunda. É um jogo, o jogo de impressionar te afunda. Ele é incompatível com o jogo de juntar dinheiro. Não é possível. Comprar alguma coisa para impressionar alguém é como se outras pessoas, esse alguém controlasse a sua vida. Você deixa de ter controle da sua vida e agora você faz coisas, você compra coisas porque é bem visto aos olhos de outros. Você simplesmente perdeu o controle da sua vida. A necessidade de aparentar alguma coisa, ele é o motivo que está por trás de muitos gastos desnecessários, que não precisavam acontecer. Porque vamos lá, né? Ninguém fica pobre comprando pão, feijão, arroz. Ninguém fica pobre comprando coisas básicas. Poucos ficam pobres com alguma catástrofe, sei lá, um problema de saúde acontece, mas um problema de saúde, um acidente, uma guerra, sei lá, pode acontecer e pode perder tudo. Mas a imensa e grande maioria das pessoas fica pobre comprando coisas que elas não precisam para impressionar alguém, para pertencer assim a um grupo e ser bem visto num grupo. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: quem não se importa vive melhor. Quem não se importa fica rico. E quando a gente deixa de se importar, a escolha passa a ser óbvia. Aí o celular não é o de 10 mil, é o de 1.600. O carro não é o de 200 mil, é o de 60 mil. A casa não é a de 5 quartos. Você pega quanto precisa. Não para dizer que tem espaço, que você nem usa, que é para acumular um monte de tralha. A roupa de marca deixa de ser relevante, passa a ser uma bobagem, porque você não precisa. Então, um dos melhores caminhos para se enriquecer, além de, claro, ter uma renda, gastar menos, e esse gastar menos tem muito a ver, gastar menos do que se ganha, tem muito a ver a não se importar. Não se importar e não dar importância. Isso aqui atalha muito as coisas e deixa a decisão mais óbvia. Quando a gente não se importa, a gente não fica na dúvida entre um celular de 10 mil e 1.600. A gente não fica na dúvida porque a gente não se importa. A gente não se importa. Quem não se importa vive melhor. Quando você para de se comparar, a escolha fica óbvia.
A escolha fica óbvia. Você não tem que pensar. Você sabe qual é o seu objetivo. E o objetivo é lá ao longo do tempo, vai passar o tempo e você vai ter um montante que vai bancar a sua vida, porque você vai viver só dos juros desse montante. Só que se você passou todo esse tempo aqui comprando coisas que você não precisa para impressionar alguém, para pertencer a determinado grupo, isso aqui se torna praticamente impossível. Sei que você ganha na loteria em algum momento. A gente tem que entender, e fica muito mais fácil quando a gente entende e aceita que o jogo da riqueza, ele é chato, é tédio. Ficar rico é um tédio. Não é emoção, não é grandes altos e baixos, altos e baixos. É tédio. É fazer o feijão com arroz. É ter uma renda, se preocupar em sempre aumentar essa renda, ter gastos moderados, se preocupar em, quando aumentar sua renda, não aumentar os seus gastos, fazer sobrar todo mês e investir. É isso. É uma receita de bolo. É uma receita de bolo. Ah, então por que todo mundo não fica rico? Porque é chato. Não é porque é difícil, não é porque é complexo, não é porque exige uma inteligência fora do normal. É porque é chato. E as pessoas não querem. As pessoas querem o rápido, ficar rico por rápido, sem ter esforço, podendo dizer sim para tudo. O jogo da riqueza, ele é chato, ele é tedioso. Mas a partir do momento que a gente simplesmente para de se importar com isso daqui, como a gente é visto pelos outros, ele fica tão mais fácil, mas tão mais fácil. As escolhas passam a ficar óbvias, a gente não perde mais tempo pensando qual celular vai comprar, qual carro vai comprar, qual roupa vai comprar, a gente não perde mais tempo com essas coisas. Então, assim, se eu pudesse dar uma dica em coisas que me ajudam muito a fazer sobrar todos os meses, é a primeira, eu não me importo. Eu não me importo com o que as pessoas pensam do meu carro. Eu não me importo. Não me importo. Eu vivo para mim. Eu vivo para mim. Eu não vivo para os outros. Eu vivo porque eu tenho esse objetivo aqui, ó, que é viver de renda. E eu vou viver de renda. E fica tão fácil, mas tão fácil. Experimenta não se importar. Experimenta não se importar com o que as pessoas acham do seu carro, do seu celular, da sua roupa que não tem marca nenhuma. Você vai ver que fica tão fácil juntar dinheiro. Para de se importar em postar naquele restaurante, em viajar para postar aquela foto. Quando a gente para de se importar, a gente começa a gastar muito, muito menos dinheiro. E aí sobrar, magicamente começa a sobrar. Coisa que não sobrava antes, simplesmente começa a sobrar. Simplesmente pelo fato de não se importar. Pessoal, era esse o recado que eu queria passar hoje. Obrigada para quem assistiu até aqui. Um abraço e até a próxima.